Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho nessa 13ª semana do tempo comum, celebrando hoje Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Cirilo de Alexandria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus põe diante de nós a seriedade do seu seguimento e a primazia. Jesus, ele não concorda que Deus, que as coisas de Deus fiquem em segundo plano. E a liturgia de hoje vem chamar-nos exatamente a atenção para isso, porque nós estamos correndo risco muito sério, muito grave, de deixarmos as coisas de Deus sempre para depois. Não sem muita dificuldade, nosso povo troca as coisas de Deus por outras situações, né? E não poucas vezes a gente escuta: Deus sabe bem o que eu estou passando, Deus me entende, Deus. E aí começa a jogar para Deus a responsabilidade da sua falta de compromisso. Meus irmãos, minhas irmãs, na liturgia de ontem nós refletíamos um pouquinho sobre essa passagem que agora nós acabamos de ouvir. Quando a gente assume um compromisso, é compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com os outros. Então, a gente não pode simplesmente deixar tudo, abandonar tudo. Não, não é assim que funciona, não. E quantas pessoas, né, nós estamos vendo agora no retorno dos trabalhos, voltando, né, dessa pandemia que dizimou muitas pessoas, é verdade, e que assustou a todos nós. Mas quantas pessoas estão usando essa pandemia para não voltarem? Jesus diz: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, nós não podemos ficar presos a isso e deixar que a palavra de Deus ecoe aos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos correndo um risco muito sério da perda total da fé, do esvaziamento total do sentido das coisas de Deus em nossas vidas. Agora, mais do que nunca, nós precisamos de todos. Como diz uma música, né? Vamos precisar de todo mundo. Não é hora da gente começar a escapar, não. Não é hora da gente começar a arrumar desculpas para poder fugir do compromisso de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus. É hora da gente exatamente fazer o contrário, de participar mais, de chegar junto, de dizer: estamos juntos, vamos anunciar a palavra de Deus, sem pretensão de querer status, de querer alguma coisa que fuja o objetivo principal, que é o anúncio dessa palavra, que é o retorno da vitalidade de nossas pastorais, movimentos, nossos grupos. Eu fico triste quando, né, a gente acompanhando nossos irmãos da Legião de Maria e quantos conselhos, quantos grupos, presídias, né, nós tivemos que fechar porque
por falta de membros. E não que morreram, não, mas é porque as pessoas não querem participar. Quantos grupos do apostolado da oração ainda não retornaram porque não tem, as pessoas não querem retornar, não querem mais participar? Quantos, como o encontro de casais com Cristo está se esforçando para recrutar, né, os casais para participarem todo mundo, voltando à participação? Como está difícil para os outros os vicentinos, grupos de oração. Então, os que estão na ativa, os que estão animados ainda em continuar, estão se desdobrando para poder animar os outros. E eu vou dizer para vocês, são verdadeiros heróis e heroínas nesse trabalho incansável de reanimar os outros. Eu nem falo da nossa juventude que poderia estar marcando, né, a ala da frente, sumiu, a gente não vê jovens para nada nesse sentido. Então, nós estamos correndo um risco sério do esvaziamento de nossa fé, dessa, eu diria, nossa fé está se tornando algo bastante abstrato, algo bastante supérfluo até. E não pode ser assim. Nós não podemos permitir que a pandemia, com todas as suas dificuldades, atrapalhe tudo aquilo que, não sem duras penas, foi construído pelos nossos antepassados, padres, religiosos, leigos, que tiveram um trabalho incansável para poder fazer tudo isso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é hora de todos nós arregaçarmos as mangas e chegarmos juntos, né? Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aqueles que de fato não querem, que nós possamos deixar, não é abandonar, deixar de lado, não, mas nós temos uma outra preocupação. Você vai anunciar o reino, você vai falar de Deus. Olha, deixa eu ir sepultar meu pai. As raposas têm toca, os pássaros têm ninhos, o filho do homem não tem nem onde recostar a cabeça. Então, ou seja, nós não podemos ter outras preocupações além de ser a primeira de todas, o anúncio da palavra de Deus. É hora da gente reanimar uns aos outros, né? Eu vou dizer para vocês com muita caridade, nós padres, né, também está sendo difícil para nós. E eu vou dizer com muita caridade ainda, quando a gente vai para a missa e tem tão poucos fiéis, e aí você fica pensando assim, meu Deus do céu, será que vale a pena mesmo a gente estar continuando, lutando por isso tudo? Particularmente, eu não penso assim não, né? Mas eu sinto um pouquinho o peso dos trabalhos. Por quê? Porque acaba ficando tudo somente para os padres. Vocês não acreditam, vou dizer para vocês com muita caridade, vocês não acreditam o tanto de reunião que multiplicou, né? Nossa Senhora, mas tem tanta reunião, tanto trem, e a gente fica doido, né? Ontem mesmo eu não tive tempo nem para tomar banho. Foi. Ontem eu acordei de manhã e tomei meu banho, claro, fui para as comunidades, mas eu só fui banhar de novo de noite na hora de dormir, porque não deu tempo nem vir em casa tomar banho, é de uma comunidade para outra, de uma reunião para outra e tudo. Tava igual Jesus no tempo dele, né? Sem tempo até para comer. Sem tempo até para comer. Então, nós não podemos também sobrecarregar nossos padres, senão daqui a pouco vai todo mundo adoecer, vai ficar estafado, vai ficar cansado. Então nós não podemos fazer assim também, não. Cada um tem que fazer sua parte, cada um tem que colaborar, cada um tem que dar o melhor de si para que nós possamos, né, fazer a coisa acontecer. Não voltar do jeito que era, porque isso eu já falei para vocês, é impossível, mas que a gente volte robustecido na nossa fé, reanimados, de um jeito novo de anunciar a palavra de Deus. Nossos bispos estão trabalhando bastante, nossos padres, nossos religiosos, nossos leigos, todos estão trabalhando muito para que tudo volte a ser de um jeito diferente, mas que volte a ser bastante animado, todo mundo cheio, revigorado na sua fé. Eis o interesse da igreja, o interesse de nossos agentes de pastoral. Então, uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora e vamos juntos trabalhar sob a especial proteção hoje, né, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.